Existe uma sensação que você carrega em todo lugar, uma confiança silenciosa de que o mundo é confiável, o chão sustenta, o ar continua chegando, e em algum lugar abaixo de todo pensamento consciente, você decidiu que as regras que governam essas coisas são permanentes. A gravidade significa o que sempre significou. Os átomos fazem o que sempre fizeram. Essa sensação de estabilidade é a arquitetura invisível que te mantém funcionando. Ela te deixa dormir à noite, fazer planos, construir coisas, amar pessoas. Aqui está o problema. Essa sensação não é um fato sobre o universo. É uma história que seu sistema nervoso te conta para te impedir de travar no lugar. Quando os físicos olham para as equações reais, o esqueleto matemático bruto da realidade, eles não veem uma fortaleza impenetrável. Eles veem algo mais parecido com um castelo de cartas equilibrado sobre uma superfície que pode ou não ser sólida. A matemática sugere que o que habitamos pode não ser um universo acabado. Pode ser um arranjo provisório, se mantendo unido por algo mais próximo da sorte do que do design. As ameaças que estamos prestes a discutir não são do tipo que apenas matam organismos e deixam o palco de pé. Não estamos falando de asteroides ou pandemias. Estamos falando de mecanismos que alterariam as próprias leis da física, sem aviso e sem apelação. Essas não são ideias marginais. São os pontos finais lógicos das mesmas equações que nos deram satélites GPS e reatores nucleares. A matemática está apontando para algo, e o que está apontando deveria te tirar o sono. O que vem a seguir é uma descida por camadas. Começamos com o chão físico sob seus pés. Avançamos para o silêncio do cosmos e o que esse silêncio implica. Depois viramos a lente para dentro, para a própria mente, e descobrimos que o instrumento que você está usando para avaliar tudo isso pode estar fundamentalmente quebrado. E no fundo, perguntamos se o eu que está avaliando é real e se a morte oferece alguma saída. Vamos começar com o espaço vazio, porque o espaço vazio pode ser a coisa mais perigosa no universo. O campo de Higgs satura todo o espaço simultaneamente. Não é uma partícula que você pode segurar. É uma condição de fundo, em todos os lugares ao mesmo tempo, dando massa às partículas. Sem ele, átomos não podem se formar. A química se torna impossível. Você precisa dele para existir. E os cálculos que se seguiram à descoberta do bóson de Higgs no CERN, em 2012, sugeriram algo profundamente desconfortável sobre ele. Podemos não estar sentados no estado de energia mais baixo possível. Podemos estar sentados numa beirada. Em física, estabilidade é descrita em termos de vales de energia. Uma bolinha que se instala no vale mais profundo disponível fica lá. Assumimos que nosso universo ocupa esse vale mais profundo, o que os físicos chamam de vácuo verdadeiro. A matemática sugere que, na verdade, podemos estar num bolsão mais raso, um desnível falso que parece estável, porque as paredes são altas o suficiente para nos manter dentro, mas não é de fato o ponto mais baixo disponível para o campo. Há um vale mais profundo logo além da borda, e a natureza tem uma preferência incansável pelo fundo. A mecânica quântica permite um processo chamado tunelamento, onde campos podem deslizar através de barreiras de energia sem precisar subir por cima delas. O campo de Higgs poderia fazer isso espontaneamente, num único ponto microscópico, em qualquer lugar no universo observável inteiro. Isso criaria uma bolha de vácuo verdadeiro. E porque a nova configuração é energeticamente preferível, a fronteira dessa bolha se expande na velocidade da luz. Aqui está a geometria do horror. Como a informação também viaja na velocidade da luz, a fronteira que avança e o primeiro sinal de sua existência chegam no mesmo instante. Não há aviso. Não há um flash visível com antecedência. Entre tomar seu café e não existir, não há intervalo perceptível. A fronteira te alcança e te encerra simultaneamente.
O que ela entrega não é uma explosão. Uma explosão destrói matéria, mas deixa as leis da física intactas depois. A bolha faz o oposto. Dentro dela, o campo de Higgs tem propriedades diferentes. As massas das partículas mudam. As forças que mantêm os átomos unidos encontram novos valores ou simplesmente desaparecem. A química se torna impossível. Seu DNA se desfaz numa sopa de partículas elementares sem nenhum interesse em se remontar em algo. A bolha não para. Ela continua se expandindo, reescrevendo galáxia após galáxia, numa forma que não pode sustentar estrutura de nenhum tipo. Isso poderia acontecer hoje? A probabilidade é extraordinariamente pequena, mas pequena não é zero. E o aspecto mais cruel do cenário é que a bolha pode já ter começado. 1 bilhão de anos-luz daqui, se expandindo em nossa direção agora mesmo, e não teríamos absolutamente nenhuma forma de detectar sua aproximação. A detecção e a aniquilação são simultâneas por definição. Somos cegos para o executor por design. Então, o palco físico é frágil. Agora olhamos para cima. Escaneamos o céu esperando encontrar evidência de outras mentes, outras civilizações, outras perguntas sendo feitas por outras bocas. Em vez disso, encontramos silêncio. E o silêncio, examinado honestamente, é um dos pontos de dados mais perturbadores na história da ciência. A Via Láctea contém entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. O universo observável abriga cerca de 2 trilhões de galáxias. Mesmo sob premissas absurdamente conservadoras, mesmo que planetas habitáveis sejam um resultado de 1 em 1 bilhão, e a inteligência seja mais rara ainda, a aritmética pura deveria produzir milhares de civilizações apenas em nossa própria galáxia. Apontamos nossos melhores instrumentos para o céu e escutamos. Não ouvimos nada, apenas o ruído de fundo ancestral do cosmos. Nenhum sinal, nenhum padrão, nenhuma voz. O economista Robin Hanson propôs que esse silêncio tem uma explicação estrutural. O caminho da química morta para uma civilização interestelar não é uma estrada tranquila. É um campo de obstáculos, e em algum lugar ao longo dele há uma barreira tão difícil de cruzar que praticamente nada passa por ela. Este é o grande filtro. O filtro é um passo específico onde a probabilidade cai perto de zero. Talvez o surgimento da própria vida. Talvez o salto de células simples para complexas. Talvez algo no nosso futuro que ainda não encontramos. A pergunta que determina tudo é onde o filtro está em relação a nós. Se está atrás de nós, se já cruzamos o passo mais difícil, então somos genuinamente raros, e o silêncio reflete um universo onde quase mais nada chegou tão longe. Provavelmente estamos seguros do que quer que tenha matado todo o resto. Se o filtro está à frente, o silêncio significa algo completamente diferente. Significa que a vida surge livremente, a inteligência se desenvolve com frequência, as civilizações alcançam regularmente nosso atual estágio de desenvolvimento, e então algo que espera no nosso futuro as destrói. Sempre, com uma taxa de sucesso próxima de 100%. Isso produz uma das conclusões mais contraintuitivas da ciência moderna. Passamos décadas celebrando a busca por vida em outro lugar, tratando qualquer descoberta potencial como motivo de esperança. Mas se você entende o grande filtro, encontrar vida microbiana em Marte seria uma das piores notícias na história da humanidade. Siga a lógica. Se existem bactérias em Marte, o surgimento da vida não é o filtro. Esse passo é fácil. Se encontramos organismos complexos, a transição para a multicelularidade também não é o filtro. Cada categoria de vida alienígena que descobrimos elimina mais um candidato ao passo que já superamos. E se a vida é comum, mas o universo está vazio de civilizações, o filtro deve estar à nossa frente, no nosso futuro, esperando.
Devemos torcer para que Marte seja uma rocha morta. Cada relatório de algas alienígenas é um argumento estatístico de que a humanidade já está caminhando em direção a uma parede que deteve tudo o mais. Agora suponha que passemos pelo filtro. Suponha que desenvolvamos capacidade interestelar. Nesse caso, o universo deveria estar repleto de atividade, sinais, estruturas, evidência de mentes trabalhando. Ele permanece em silêncio. E a explicação mais rigorosa para esse silêncio, a que se baseia na teoria dos jogos em vez de suposições, é uma das ideias mais frias na história do pensamento. Qualquer civilização que sobreviveu tempo suficiente para viajar entre estrelas já resolveu o mesmo cálculo. Você encontra outra inteligência. Não é possível verificar suas intenções. As distâncias tornam a comunicação real impossível. A IA, tecnologia, avança exponencialmente, o que significa que uma civilização primitiva hoje poderia se tornar uma ameaça existencial em um século. O custo de estar errado sobre as intenções deles é a extinção. Nenhuma espécie racional aposta em stakes infinitas na boa-fé. O movimento matematicamente correto é sempre eliminar a ameaça potencial antes que ela amadureça. Agora estenda essa lógica por todas as civilizações sobreviventes na galáxia. Cada espécie que ainda está viva já internalizou isso. O universo se torna uma vasta floresta sem luz, cheia de inteligências armadas, se movendo em silêncio total. Nenhum sinal, nenhuma baliza. Cada civilização que anunciou sua localização já foi removida. As que restam são as que aprenderam a se esconder. E o silêncio que percebemos não é evidência de um universo vazio. É o silêncio praticado e disciplinado de caçadores que aprenderam que o barulho é fatal. Agora considere o que a humanidade tem feito no último século. Temos transmitido continuamente. Ondas de rádio carregando nossas conversas e entretenimento têm se expandido a partir deste planeta na velocidade da luz por mais de 100 anos. Lançamos sondas físicas no espaço com diagramas do nosso sistema solar e nossa biologia. Transmitimos sinais direcionados de alta potência para aglomerados de estrelas específicos. Dentro da lógica da floresta escura, não parecemos exploradores. Parecemos uma espécie que ainda não aprendeu a primeira regra de sobrevivência num universo perigoso. A esfera da nossa assinatura eletromagnética tem 100 anos-luz de diâmetro e está se expandindo. Se alguém capaz de recebê-la estiver dentro desse raio, já sabe que estamos aqui. A questão não é se fomos detectados. A questão é quão longe está a civilização capaz mais próxima e quanto tempo a resposta deles levará para chegar. Até agora, os horrores foram externos. O vácuo é instável lá fora. Os caçadores estão em algum outro lugar na floresta. Mas o que você está prestes a absorver ataca algo muito mais pessoal. Ataca a confiabilidade do instrumento que você está usando para avaliar tudo isso. Sua própria mente. Você não interage com o mundo diretamente. Seus órgãos sensoriais transduzem sinais físicos em impulsos eletroquímicos que viajam por nervos até um cofre selado, sem luz e sem som chamado de seu crânio. Seu cérebro monta esses impulsos no que parece ser uma experiência tridimensional contínua. Você chama essa experiência de realidade. Mas a experiência é uma reconstrução, um modelo construído a partir de sinais indiretos, não um encontro direto com a coisa em si. O cientista cognitivo Donald Hoffman rodou milhares de simulações evolutivas para testar uma pergunta que quase ninguém tinha pensado em fazer com rigor. A seleção natural favorece organismos que percebem o mundo com precisão? Ele colocou organismos para competir uns contra os outros sob pressão seletiva. Alguns foram programados para perceber a estrutura verdadeira de seu ambiente. Outros foram programados para perceber apenas sinais relevantes para a aptidão. Pistas simplificadas indicando aproximar ou evitar,
seguro ou perigoso, sem revelar a estrutura subjacente da realidade. Os organismos que percebiam a verdade foram extintos, sempre. A precisão é metabolicamente cara. Um organismo que calcula a estrutura molecular da água quando tudo o que precisa saber é beba, aqui está desperdiçando recursos que um competidor está gastando em sobrevivência. A implicação é devastadora. Somos os descendentes dos vencedores dessa competição, o que significa que somos descendentes dos iludidos. Cada objeto que você percebe, cada relação espacial que você navega, é uma compressão simplificada e com perdas de algo que sua biologia decidiu que você não precisava ver com precisão. Hoffman chama o próprio espaço-tempo de interface, um sistema de renderização amigável ao usuário evoluído para te manter funcional, não para te mostrar a verdade. Pense nos ícones na área de trabalho de um computador. Um arquivo aparece como um retângulo azul. O arquivo não é de fato azul ou retangular. É um padrão de estados magnéticos. Mas o ícone é útil. Arrastá-lo para a lixeira produz consequências reais, mesmo que nada sobre o ícone descreva o processo subjacente. O ícone esconde a verdade sobre o sistema para tornar o sistema utilizável. Hoffman argumenta que cada objeto que você vê é um ícone exatamente desse tipo. A mesa não é o que você pensa que é. Sua mão não é o que você pensa que é. Essas são a interface, não o território. Cada experimento que a física já realizou, cada equação que já escrevemos, descreve o comportamento da interface. Não nos diz nada sobre o que está rodando por baixo. Estamos estudando as paredes do sistema de renderização e chamando isso de teoria de tudo. Agora descemos ao nível mais profundo. Se a interface está nos mentindo, e os filtros podem não ter sido superados, e a floresta é escura, uma pergunta permanece. Você é real? Não filosoficamente, fisicamente. Ludwig Boltzmann entendeu que a direção do tempo não é uma característica fundamental das equações do universo. O que dá ao tempo sua seta é a entropia, a tendência dos sistemas de se moverem de estados ordenados para desordenados. Ordem é rara, desordem é esmagadoramente mais provável. O universo começa num estado improvavelmente ordenado e deriva para a desordem porque há incomparavelmente mais maneiras de ser desordenado do que ordenado. Agora projete isso para frente. Eventualmente, as estrelas esgotam seu combustível. Buracos negros evaporam. O universo esfria e se expande para um estado de entropia máxima. Um espaço enorme, frio e quase vazio no qual quase nada acontece. Esta é a morte térmica. Mas a mecânica quântica não permite quietude perfeita. Mesmo no vácuo mais profundo, a energia flutua. Partículas aparecem e desaparecem. Dado o tempo infinito, que a era da morte térmica fornece sem limite, coisas extraordinárias se tornam inevitáveis. Dado tempo suficiente, uma flutuação aleatória montará um átomo de hidrogênio. Dado mais tempo, uma molécula. Dado tempo incompreensível, uma proteína. E, eventualmente, com absoluta certeza, ao longo de um período de tempo infinito, uma flutuação montará átomos numa configuração que se parece com um cérebro humano funcionando. Completo, instantâneo, pré-carregado com memórias falsas. Agora considere a aritmética. O que é mais custoso de produzir? Um universo inteiro emergindo de uma condição inicial de baixa entropia extraordinariamente improvável, sustentando 14 bilhões de anos de história física, produzindo estrelas, planetas, biosfera e processos evolutivos culminando em um observador consciente? Ou um único cérebro, montado diretamente por uma flutuação aleatória no vazio? O segundo ainda é absurdamente improvável em termos absolutos, mas é incomparavelmente menos improvável do que o primeiro. Para cada observador genuíno que emergiu de uma história cosmológica real,
O vazio deveria produzir um número vastamente maior de cérebros montados espontaneamente. Esses são chamados de cérebros de Boltzmann. Se essa aritmética estiver correta, quando você amostrar todos os observadores que já existirão, a esmagadora maioria são cérebros de Boltzmann. E estatisticamente, você provavelmente é um observador típico. Você provavelmente está flutuando no frio escuro de um universo morto, alucinando esse momento, montado pelo acaso um instante antes que a flutuação se dissolva e você se disperse de volta ao nada. A objeção surge imediatamente. Você pode sentir sua continuidade. Você se lembra de ontem, mas um cérebro de Boltzmann, montado com fidelidade suficiente, teria memórias falsas codificadas em sua estrutura neural. Ele acreditaria que teve um ontem. Perceberia um cômodo porque a flutuação produziu o estado sensorial de perceber um, ou embutiu a alucinação diretamente no córtex visual. Não há experimento que você possa realizar, nenhuma sensação que possa invocar, nenhuma medição que possa fazer, que distinguiria entre história cosmológica genuína e uma memória falsa montada pela entropia um momento atrás. Cada relacionamento que você já teve pode ser uma confabulação. Cada memória de aprender algo, amar alguém, construir algo, pode ser uma narrativa aleatória escrita pelo caos em um aglomerado temporário de átomos num universo vazio. Você é a bolinha de gude, e a que você tirou quase certamente é vermelha. Agora suponha que você não seja um cérebro de Boltzmann. Suponha que você seja real, com história genuína e continuidade genuína. Há uma teoria final, e ela é a mais perturbadoramente pessoal de todas, porque não ameaça sua existência. Ela ameaça sua capacidade de, alguma vez, parar de existir. O físico Hugh Everett III olhou para a matemática da mecânica quântica em 1957 e notou algo. Nada nas equações descreve de fato um colapso da função de onda para um único resultado. A matemática mostra todos os resultados possíveis evoluindo simultaneamente. Sua proposta foi que é isso que de fato acontece. Todos os resultados ocorrem. O universo se ramifica. Cada evento quântico é uma bifurcação na qual cada possibilidade se realiza num ramo separado, cada um tão real quanto os outros. Cada momento da sua vida está repleto de eventos quânticos. Cada um ramifica o universo. Algumas divisões são triviais. Em um ramo você pediu café, em outro chá. Mas algumas divisões são de vida ou morte. Em um ramo, um coágulo se forma e você morre dormindo. Em outro, ele se resolve. Em um ramo, um carro não para a tempo. Em outro, para. Você não pode experienciar sua própria morte. A consciência requer um substrato funcionando. No ramo onde você morre, não há você para registrar a escuridão. Mas no ramo onde você sobrevive, você ainda está presente, ainda observando. E porque sua consciência só pode fluir para ramos onde ela ainda existe, do seu ponto de vista subjetivo, você sempre se encontrará no ramo onde passou por isso, independentemente das probabilidades. O que isso significa para o envelhecimento? Sobrevivência não preserva a qualidade. Muitos mundos garantem apenas que um ramo com um observador funcionando continue a existir. À medida que seu corpo degrada e a probabilidade de sobrevivência significativa cai para perto de zero, na maioria dos ramos, os ramos onde você persiste se tornam mais estranhos e mais sombrios. Um ramo onde a falência de órgãos foi total está fechado para você. Um ramo onde foi mal gerenciado por uma intervenção médica desesperada é o que você se encontra. Você desliza inevitavelmente pela distribuição de probabilidades para sobrevivências cada vez mais improváveis, em condições cada vez mais comprometidas, num universo que você não teria escolhido. Estenda o cronograma o suficiente. As estrelas se apagaram. A vida biológica não é mais possível no sentido comum. Mas em algum ramo infinitesimalmente pequeno,
Algum acidente preserva as condições mínimas para sua consciência continuar. Você não quer estar lá. Você quer que as luzes se apaguem, mas não há ramo, do seu ponto de vista, em que elas se apaguem. E então lembre-se do cérebro de Boltzmann. Quando até o último ramo finalmente falha, flutuações aleatórias no vazio começam a montar sua configuração neural exata espontaneamente. Sua consciência continua, no escuro, para sempre. A religião ofereceu uma vida após a morte como consolo. O ateísmo ofereceu uma escuridão limpa e final como alívio. A física, se essas interpretações estiverem corretas, pode não oferecer nenhum dos dois. Pode oferecer uma continuação eterna, degradante e solitária, nos escombros de tudo que já tornou a existência válida. Você não é libertado pela morte. Você é sentenciado a observar o restante. Então, o chão é uma armadilha armada. O céu é uma floresta escura. A mente roda uma interface falsificada. O eu pode ser uma alucinação, e a morte pode ser inacessível. É para isso que nossas melhores equações estão apontando silenciosamente quando você as segue honestamente até o fim. A resposta correta não é a paralisia. A resposta correta não é recuar para a mitologia confortável. É algo mais estranho e mais duradouro do que qualquer um dos dois. É desafio. Somos a anomalia que se recusa a se comportar como uma flutuação. Somos a parte do caos que olhou para si mesma e decidiu sentir algo. Cada momento de conexão genuína, cada ato de criação, cada expressão de cuidado é uma violação do que as estatísticas esperavam de nós. A entropia esperava que nos dispersássemos. Construímos bibliotecas em vez disso. O vácuo falso ainda não colapsou. A floresta ainda não nos encontrou. A interface, seja lá o que estiver escondendo, ainda está renderizando. E você ainda está aqui, pensando. O que é a coisa estatisticamente mais extraordinária acontecendo no universo observável agora mesmo? Você olhou para baixo e viu as minas. Continuou caminhando mesmo assim. Essa é a história inteira. Isso é suficiente.